Bom, nós vamos para o nosso terceiro treinamento de casas de paz. Só que eu preciso relembrar vocês que nós estamos no terceiro vídeo. Porém, hoje é a segunda ministração que vocês vão aplicar nas casas de paz. Então, terceiro dia de treinamento, mas é a segunda lição que vocês vão aplicar lá na casas de paz, tá? E nessa segunda ministração, o tema é a transformação de uma casa. Nós começamos com algumas instruções que devem ser dadas aos semeadores da paz, né? ao líder, aquele que vai ali os dois, geralmente em dois, né? Para aplicar as casas de paz. Lembrando, sempre eu vou bater nessa mesma tecla que a nossa ministração na casa de paz, ela não pode passar de 45 minutos, tá? Você deve começar dando as boas-vindas, especialmente aos novos. Você deve se lembrar que lá no primeiro encontro, você deve sair junto com o dono da casa para convidar as pessoas para o próximo encontro e orientar ao dono da casa para que ele passe no dia do encontro, desse segundo encontro, que é esse, né? Lá na casa da pessoa que ele convidou, para reafirmar esse convite, reafirmar o compromisso que essa pessoa assumiu. Tudo bem? Então, se você tiver alguma dúvida, tem que voltar lá no primeiro vídeo, assistir o primeiro vídeo, assistir o segundo, para poder compreender corretamente como que vai funcionar tudo isso, tá? Então, chegou lá, o pessoal está reunido lá na casa, você vai dar as boas-vindas àqueles que estão chegando, que vão chegando, né, os visitantes, as pessoas que foram convidadas pelo dono da casa. Precisa explicar que o propósito de todos estarem ali é buscar a Deus, juntos por essas 7 semanas, para que a paz seja estabelecida naquela casa, ou na casa de cada, naquela casa e na casa de cada pessoa representada ali também, tá? Depois, você vai ministrar a palavra, conduzir as pessoas numa oração, que é uma entrega, né, do controle daquela casa ao Senhor. Esse é o primeiro momento ali. Sempre, em todos os encontros, vocês vão perceber que nós temos um texto base, que é o texto que vai dar o norte para o assunto na casa de paz. Eu vou voltar um pouquinho, como nessa ministração a gente vai falar sobre a transformação de uma casa, então o texto bíblico base é o texto que se encontra em Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. Eu vou ler. Acompanhe aí, por favor. Se você já tiver com o papel aí impresso, já acompanhe. Se tiver em PDF, também acompanhe essa leitura. Vocês vão observar que essa leitura ela não se encontra aí no PDF de vocês. Ela não se encontra. Só há ali a referência bíblica. Eu estou colocando aqui para facilitar. Lucas 19, versículos 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje veio salvação a esta casa, ou nessa tradução, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estamos falando sobre transformação, então obviamente, a palavra a ser ministrada é transformação. É a transformação de um homem. Na introdução, você, semeador, semeadora de paz, vai dizer: a partir de hoje, vamos começar a estudar na Bíblia o que acontece quando Jesus entra numa casa. Nossa primeira história é a de Zaqueu.
um cobrador de impostos que havia enriquecido à custa de desonestidade e que por isso mesmo não era bem visto pelo seu povo. Entretanto, Zaqueu teve a oportunidade de conhecer Jesus ao levá-lo para sua casa. O que aconteceu como consequência desse encontro foi o que chamamos de conversão, uma verdadeira transformação na vida deste homem e de sua família. Então você que vai semear essa palavra, precisa deixar claro que a transformação na casa de Zaqueu, ela se deu pela conversão. Agora é importante você estudar um pouquinho sobre o que significa a conversão. Lembra? Quando uma pessoa ela muda de vida, estude o termo conversão, que é mudar de direção, é mudar de rumo. E aí então houve uma verdadeira transformação na vida deste homem chamado Zaqueu e de sua família. Vamos procurar tirar as principais lições dessa história para que ao final desta reunião Jesus possa alegrar-se mais uma vez dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Porque vocês vão observar que no texto diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu recebe Jesus com alegria. Né? Algumas traduções diz que Zaqueu recebeu Jesus com júbilo, gostoso. E quando Zaqueu é salvo, quem fica alegre é Jesus. Então isso precisa ficar bem claro lá na casa de paz. O primeiro ponto, Zaqueu tinha um propósito. Aí tem alguns versículos aí, Lucas 19:4. Sempre a gente vai ficar ali nesses versículos, né? E com alguns outros textos de apoio. Zaqueu tinha um propósito. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, né, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, quando a gente fala que Zaqueu tinha um propósito, é que nós precisamos pensar juntamente com o dono da casa que uma marca comum na vida daqueles que são abençoados com a presença de Deus é a sede que tem no coração de conhecê-lo e a determinação de buscá-lo, custe o que custar. Então Zaqueu, ele viu a presença de Jesus, ele observou que vinha uma multidão, que Jesus estava no meio dessa multidão, nasceu uma sede no coração de Zaqueu de conhecer Jesus. Muitas pessoas esperam que o Senhor as abençoe, mas não estão dispostas a pagar um preço para isso. Zaqueu não. Ele tinha muitos empecilhos para chegar até Jesus. Seus limites naturais, ele era de pequena estatura, a barreira da multidão e o próprio rótulo que as pessoas lhe davam como consequência de sua vida desonesta. Eram argumentos para que ele não tivesse um encontro com Jesus. Olha quantas barreiras que Zaqueu tinha para chegar até Jesus. Você precisa deixar claro para as pessoas que estão ali te ouvindo que nós, muitas vezes, queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Zaqueu não. Ele rompe todas as barreiras para ter um encontro com Jesus. Ele rompe a barreira natural da sua estatura, ele rompe a multidão e o rótulo. O rótulo é terrível. Você precisa deixar isso claro para as pessoas. Porque as pessoas dão rótulos. Aquele ali não presta, aquela ali não presta, é má fama. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, fulano é um lixo. Né? São rótulos. Zaqueu era um publicano era um cobrador de impostos. Zaqueu era um homem desonesto. Porque os cobradores de impostos, pelo menos, eram vistos como desonestos. Mas Zaqueu estava decidido e por isso venceu todos os problemas. Inclusive expondo-se ao ridículo de subir numa árvore. Lembra que Zaqueu era rico e ele tinha um status. Não é tão simples assim. Para nós que estamos aqui hoje, né, podemos pensar, nossa, mas é muito simples subir numa árvore. Você já viu um homem milionário, muito rico, subindo numa árvore para ver uma personalidade? Claro que isso não é comum. Zaqueu tinha um status a ser defendido. Foi certamente essa postura que chamou a atenção de Jesus para a vida dele. Zaqueu, dentro desse propósito, nós podemos pensar num modo de aplicar isso. Nós também precisamos demonstrar o quanto queremos o Senhor.
Uma maneira de fazê-lo será assumirmos o compromisso de estar aqui juntos por 7 semanas a partir de hoje, buscando a sua presença. Então você precisa deixar claro para as pessoas que todos nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa para estar perto de Jesus. E nesse caso, especificamente, nós teremos que abrir mão de 45 minutos, uma vez por semana, durante 7 semanas. Tem pelo menos 2 textos de apoio que nós vamos utilizar aqui nessa aplicação. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 55, versos 6 e 7 diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Então você precisa ter em mente esses versículos para colocar para as pessoas que ali estão que Deus está disponível para aqueles que desejarem buscá-lo, né? Jeremias 29:13 diz, olha, se vocês buscar a Deus de todo o coração, vocês vão encontrá-lo. Mas agora Isaías diz assim, tá? Mas há um tempo para se buscar esse Deus, enquanto ele está perto, enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. E uma vez buscando esse Deus, converta-se dos maus caminhos. Mude de direção. Lembra que o tema do nosso encontro, a gente está falando sobre transformação? Pois bem, a transformação só é possível com a conversão. E Isaías diz aqui, ó, deixe o perverso o seu mau caminho, e o iníquo, o homem que pratica o mal, os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ponto 2. Jesus conhecia o coração de Zaqueu e quis entrar em sua casa. Nós temos aqui um texto de apoio, 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Jesus olha e vê a atitude de Zaqueu, e Jesus, sendo onisciente, né, ele sabe todas as coisas, ele conhece o coração de Zaqueu e diz, olha, eu quero, eu desejo entrar na sua casa hoje. Que surpreendente o fato de Jesus, sem nunca ter visto Zaqueu, chamá-lo pelo nome diante de uma multidão e dizer que queria ficar em sua casa. Por que ele fez isso? Em primeiro lugar, porque Jesus conhece o nosso coração e ele nos vê além dos rótulos. As pessoas viam Zaqueu como um cobrador de impostos. Olha, vocês sabiam que o cobrador de impostos era muito mal visto naquela época, porque muitas vezes ele era um israelita e cobrava impostos para Roma? Então eles não eram bem vistos por ninguém naquela época. Mas isso não diminuiu o interesse de Jesus por Zaqueu. Em segundo lugar, porque Jesus percebeu a atitude em Zaqueu. Uma vez que ele estava em cima de uma árvore para vê-lo, isso nos ensina que pessoas passivas não chamam a atenção do Senhor. Nós precisamos manifestar a nossa fé. Você precisa deixar claro para a pessoa, para o anfitrião, para o dono da casa, que ficar passivamente esperando as coisas acontecerem não é uma boa atitude diante de Deus. Em terceiro lugar, o desejo do Senhor é mudar. Não apenas a mim e a você, mas a nossa família. Então, às vezes, semeador e semeadora, você vai entrar numa casa e somente o dono e a dona da casa vão participar, os filhos não vão querer, vão ficar nos quartos. Eles não vão dar a mínima no primeiro momento. Mas você precisa entender que Jesus tem a intenção de salvar a todas as pessoas daquela casa. E não somente daquela casa, mas a todas as famílias. Lembra? Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua família. Em terceiro lugar, né, Jesus tem interesse de mudar nossas famílias, por isso ele propõe entrar em nossas casas. Eu separei 2 textos, não é? Depois você pode ler aí, Salmo 139, verso 1 ao 4, e Atos 16:3.
Jesus conhecia o coração desse homem, né? E porque Jesus conhecia o coração desse homem, como aplicação a gente vai colocar assim, ó, por isso ele propõe entrar em nossas casas. O Salmo 139, versículos 1 ao 4, eu salvei aqui para facilitar. Eu falei para você que você deve procurar porque você deve memorizar. Ou no mínimo fazer as anotações aí no seu rascunho, né, nessa folha que a gente vai distribuir depois, iremos distribuir, fazer a anotação desse versículo para não esquecer. Lembra que eu falei para evitar ficar lendo lá na frente da pessoa? Porque isso você precisa observar a expressão facial da pessoa. Como eu estou fazendo aqui, eu leio um pouco, mas eu estou olhando para você. Você precisa olhar para a pessoa, prestar atenção na expressão facial. Então, o Salmos 139, verso 1 ao 4 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Atos 16:3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Olha, Jesus nos conhece completamente. E quando a gente assume um compromisso com ele, nós temos que externar isso. Nós vemos aqui em Atos que a circuncisão era uma demonstração de aliança com Deus. Nós precisamos demonstrar uma aliança com Deus, porque Deus nos conhece. Em terceiro lugar, o ponto 3, Zaqueu recebeu Jesus com alegria, sem se preocupar com o que os outros iriam pensar. Lucas 19, 6 e 7 diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Jesus se hospedara na casa de um pecador. Olha só, Zaqueu recebe Jesus com alegria. Você precisa deixar claro para as pessoas que nós precisamos receber Jesus com alegria. Semeadora de paz, a pessoa que está recebendo você na casa dela, ela precisa ter consciência de que está tomando a melhor decisão da vida dela, que é receber a mensagem de salvação, sem se preocupar com o que as outras pessoas vão dizer, sem se preocupar com o que os vizinhos vão dizer sobre ela. E isso você precisa explicar para ela. Zaqueu recebeu Jesus sem se preocupar com as outras pessoas. Muitos resistem em receber Jesus em suas casas, pois estão preocupados com o que os outros vão pensar ou dizer de sua fé. Arrumam todo tipo de desculpas para não receber Jesus. Zaqueu, porém, ao ouvir a proposta de Jesus de ficar em sua casa, apressou-se e o recebeu cheio de alegria. Embora as pessoas o reprovassem, ele viu naquela oportunidade a chance da sua vida e ele não pensou duas vezes. Ele era um filho da paz e estava disposto a fazer com que a sua casa se tornasse uma casa de paz. Você entrará em casas em que existirão filhos da paz, pessoas que estarão ali dispostas e disponíveis para ouvir a palavra de Deus. Prestem atenção na expressão delas quando você falar sobre Jesus. Textos de apoio, Lucas 10, 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Outro texto de apoio, Apocalipse 3 e 20. Você pode dizer isso para as pessoas que estão ali te ouvindo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deixe claro para as pessoas que estarão te ouvindo que Jesus, ele bate na porta, ele não arromba a porta, e que depende de cada uma das pessoas que ali estão dar a liberdade para que Jesus entre em seu coração. É assim que funciona, é dessa forma. Quarto ponto,
A presença de Jesus transformou a vida de Zaqueu e de sua família. Olha lá Lucas 19:8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que legal. A presença santa de Jesus sempre levará ao arrependimento. Ele entra em nossa vida e em nossa casa, não para deixar as coisas como estão, mas para trazer uma conversão, uma mudança de vida. Infelizmente, muitas pessoas receberam Jesus em sua casa, mas não decidiram mudar de vida. Foi só um evento social. Com Zaqueu, não. Ele sabia que era um pecador como todos nós. Aliás, e ele estava arrependido e disposto a mudar. Ao chamar Jesus de Senhor, ele professa-o como novo dono da sua vida. Ele tomou a decisão de tornar-se um abençoador de vidas, não mais um ladrão, e de restituir aqueles a quem havia prejudicado. Isso demonstra que Zaqueu passou de um velho homem para um novo homem. A presença de Jesus produz arrependimento. E que texto de apoio que a gente pode utilizar? Pelo menos 3. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam de Deus. Salmos 53:3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E Atos 13:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. São textos que você, semeador, pode e deve utilizar lá na casa de paz. Ponto 5. O maior milagre que nos pode acontecer na vida de uma pessoa, qual que é? Lucas 19:9 e 10. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é a salvação. Muitas vezes buscamos a Deus por causa de enfermidades, problemas familiares, financeiros, enfim, para que Ele supra as nossas necessidades. Entretanto, a obra mais importante do Senhor na vida de um homem é a salvação, pois dali se abre a porta para todas as outras bênçãos. Foi isso que alegrou, ou que Jesus trouxe que alegrou tanto. Ele veio salvar quem está perdido. Deixe isso claro lá para todo mundo. Fala para o pessoal em alto e bom som. Fale para eles ouvirem, semeador e semeadora de paz. Ele veio salvar quem está perdido. Ele quem? Jesus veio salvar quem está perdido. Não são os sãos que precisam dos médicos, mas os enfermos, e Jesus é o médico. Textos de apoio, Marcos 8:36 ao 38, que diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Lucas 7:15-7 diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deixe isso claro, a importância que Deus dá ao arrependimento. Para a conclusão, vocês vão dizer assim: Zaqueu teve a vida mudada ao receber Jesus em sua casa. Ele não titubeou em relação à sua fé. Cada um de nós precisa manifestar a mesma atitude de não apenas levar Jesus para os nossos lares, mas assumi-lo como Senhor das nossas vidas, arrependermos-nos dos nossos pecados e receber a salvação. Deixe claro isso. As pessoas precisam entender isso aqui. Esse ponto aqui é o ponto principal. Vamos dizer assim, importantíssimo você deixar claro isso para as pessoas. E aí, como instrução final para você, você vai fazer o seguinte no final. Pode observar que eu coloquei aí em destaque. Conduza a todos numa oração. Você vai conduzir a todos numa oração de entrega e assumindo o compromisso de buscar a Deus 7 semanas. Ouça todos sobre os milagres que precisam e orem pelas necessidades de cada um.
Ore com ousadia e de forma intensa. Não estou dizendo para você gritar lá na casa da pessoa. Eu estou dizendo para você orar com fé, ministrando a bênção na vida das pessoas que ali estão. Termine convidando os filhos da paz para lhe acompanharem na próxima celebração geral da igreja, a fim de receberem a bênção dos pastores para suas famílias. Agora, você vai ter o compromisso, é com você, de convidar as pessoas para ir até a igreja. Então você vai chamar essas pessoas para que elas estejam no culto com a gente, num dos cultos que temos na igreja. Talvez você não é da nossa igreja, mas você também está acompanhando e achou legal fazer isso. Você, nesse momento aqui agora, nesse segundo encontro, já vai convidar a pessoa para ir à tua igreja, para que ela receba a oração do pastor da igreja. Você vai apresentar ela ao pastor. Ela vai conhecer a estrutura que está por trás de você, que é uma estrutura que está orando por você, que está intercedendo por você, por sua vida. Essa pessoa precisa entender que tem toda uma estrutura abençoadora. Então, nesse momento, você vai convidá-la para essa finalidade. Até aqui tudo bem? Eu espero que você esteja entendendo, que você esteja compreendendo a grandeza de tudo isso, tá? Então, hoje é o nosso segundo encontro, tá? Como semeador da paz. Em breve, nós estaremos soltando o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e até lá, e fique na paz do Senhor.